Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma matéria que existe dentro de mais de uma disciplina dos cursos da área da saúde, tá certo? O nome dela é Sistema Arterial Encefálico. Também pode ser chamado de irrigação sanguínea cerebral ou qualquer outro segmento de estudo aí que fala desse tipo de coisa, tá certo? A gente vai estar estudando sobre o nosso corpo trabalhando para entregar sangue ao nosso cérebro, beleza? Ou então o sistema que o nosso corpo usa para entregar sangue ao nosso cérebro, melhor dizendo. Tá certo? Então acredito que o primeiro contato que nós temos com isso é na disciplina de anatomia, quando a gente dá nome às estruturas. Depois a gente volta a aprender sobre isso em fisiologia, entendendo como que funciona. Depois voltamos a usar desse conhecimento em patologia, falando sobre os possíveis problemas que existem nesse sistema aqui. E no meu momento de curso, no semestre pelo qual eu acabei de passar, nós voltamos a discutir sobre isso aqui em Neurologia 1. Então percebam que tanto nas disciplinas fundamentais como nas específicas, a gente fala disso, pessoal. É uma coisa muito importante que precisa ser conhecida, né? Vamos dizer assim. Então, ok, galera. Nosso corpo trabalhando para entregar sangue ao nosso cérebro. Ok. A gente pode começar, pessoal, admitindo que o nosso cérebro é um órgão muito importante para o corpo humano. Talvez não seja correto dizer que é o órgão mais importante, né? Não é correto definir um órgão do corpo como mais importante, porque o corpo humano, sem qualquer um dos órgãos que ele tem naturalmente, não seria um corpo 100% saudável. Então todos os órgãos são muito importantes, ok? Mas se a gente estiver analisando a complexidade estrutural, estiver analisando a importância funcional dos órgãos do corpo humano, talvez o cérebro seja o primeiro da lista ali daqueles órgãos analisados, né, pessoal? Até porque todos os órgãos do corpo dependem de alguma maneira do cérebro. Então é um órgão muito importante, a gente pode falar isso com segurança, tá certo? Então, admitindo isso, a gente pode imaginar que deve existir um sistema de irrigação sanguíneo muito sofisticado, galera. Muito sofisticado porque ele precisa ser muito eficiente para estar sempre entregando sangue ao cérebro, né? Sangue é esse órgão. Isso porque a gente sabe, ou melhor, nem todo mundo deve saber, mas o cérebro, galera, sem receber sangue por mais de 7 segundos, já causa inconsciência no indivíduo. O cérebro, sem receber sangue por mais de 5 minutos, já começa a acumular em si lesões que são irreversíveis, galera. E são irreversíveis porque a gente sabe que as células do sistema nervoso central, elas não regeneram. E elas não conseguem desenvolver o processo de multiplicação celular como conseguem desenvolver outros tecidos e outros órgãos do corpo humano, né? Elas não conseguem fazer isso. Então existem lesões lá que são irreversíveis. Ainda, galera, no cérebro, ou melhor, no cérebro de um indivíduo circula sangue em 1 minuto de proporções semelhantes ao peso desse indivíduo. Então, mais de 50 litros de sangue, mais ou menos, aí, em 1 minuto, circula pelo cérebro humano. É muito sangue que passa, que recebe, que processa o cérebro humano. Vocês entendem isso? Como que é preciso aqui um sistema bem aprimorado de irrigação sanguínea. Beleza. Dito isso, a gente pode começar a conhecer como que funciona esse sistema. Pessoal, o sistema arterial encefálico, ele funciona a partir de 2 sistemas independentes que se relacionam, beleza? Então, o primeiro sistema é chamado de sistema vértebro-basilar. O segundo sistema é chamado de sistema carotídeo, beleza? O sistema vértebro-basilar, ele é definido e identificado pela artéria basilar, que é essa daqui. E o sistema carotídeo, ele é identificado pela artéria carótida interna, que é essa daqui. Beleza? Eu vou identificar essas duas estruturas aqui na nossa imagem. Esses 2 sistemas, então, galera, juntos, ao se relacionar, eles formam uma estrutura que recebe o nome de polígono de Willis. Tá certo, galera? Ou circuito de Willis.
O polígono de Willis, galera, é um emaranhado, um aglomerado de artérias organizadas, especializadas em irrigar o cérebro humano, em entregar sangue a ele, beleza? E ele recebe esse nome por fazer uma homenagem a um médico britânico que identificou essas estruturas aí lá no século XVII, tá certo? O nome do cara era Thomas Willis. Pessoal, então o polígono é formado por esses dois sistemas independentes aqui, como eu disse, que se relacionam e formam todo o circuito. Beleza? Vamos falar primeiro do sistema carotídeo. O sistema carotídeo tem origem lá, vocês podem acompanhar isso aqui, galera, com um atlas anatômico aí. O Netter tem uma página lá que tem esse título, Polígono de Willis, e dá para vocês verem isso aqui muito legal. Beleza? O sistema carotídeo tem a origem lá no arco aórtico. O arco aórtico ele dissipa em tronco braquiocefálico, esse tronco libera uma artéria que se chama artéria carótida comum. A artéria carótida comum ascende pelo pescoço e torna-se artéria carótida interna, beleza? A artéria carótida interna ela entra na caixa craniana pelo canal carótido e se junta, acopla-se ao polígono bem aqui nessa região, beleza? A artéria carótida interna se ramifica em várias outras arteríolas aqui, mas principalmente ela dá origem a duas artérias importantíssimas no polígono, que é a artéria cerebral média, que é essa daqui que vocês estão vendo, e a artéria cerebral anterior, que é essa daqui que vocês estão vendo. Beleza? Então a artéria carótida interna esquerda e direita entram no polígono e logo se ramificam em duas artérias muito importantes. A artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Beleza? Beleza, galera. O sistema vértebro-basilar agora, ele é identificado pela artéria basilar. Antes da artéria basilar ter esse nome, galera, ela se chama artéria vertebral. Tá certo? Ou artérias vertebrais, porque são duas. Então, o sistema vértebro-basilar também tem origem lá no arco aórtico. Essas artérias vertebrais, elas ascendem passando pelos forames transversos das 6 últimas vértebras cervicais. Elas entram na caixa craniana pelo forame magno e se juntam ao polígono aqui na forma de artéria basilar. Tá certo? As artérias vertebrais se juntam e formam a artéria basilar, que é uma artéria bem calibrosa quando comparada às outras artérias do circuito de Willis. Tá certo, pessoal? Então, a artéria basilar, ela dá origem a uma artéria muito importante aqui no nosso polígono, que é a artéria cerebral posterior, pessoal, que é essa daqui. Beleza? Além disso, a artéria basilar também dá origem às artérias que irrigam o cerebelo, que se chamam artérias cerebelares. Elas saem bem aqui embaixo da artéria cerebral posterior. Mas no meu desenho eu não coloquei porque eu quero dar ênfase às artérias cerebrais. Beleza? Que são 3. Artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. Beleza? Galera, nunca deixem de perceber que são 2 sistemas de irrigação sanguínea. Beleza? O polígono de Willis é formado por 2 sistemas de irrigação sanguínea. Isso vai ser importante para a gente entender o porquê é tão eficiente a entrega de oxigênio para o cérebro, né? Porque isso acontece por 2 sistemas de irrigação com várias ramificações que dissipam e levam esse conteúdo sanguíneo por todo o encéfalo. Beleza, galera? Então, ok. Eu acredito que as artérias mais importantes aqui foram listadas, pelo menos as mais importantes para o cérebro, né? Se a gente tiver como foco o cerebelo, como eu disse, a gente ia precisar identificar aqui as artérias cerebelares que não estão no desenho. Mas quando o assunto é irrigação sanguínea cerebral, galera, exclusivamente, as artérias cerebrais do polígono de Willis são as mais importantes, e a gente tem as 3 aqui. A artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, essas duas vindo do sistema carotídeo, né? Ou seja, elas têm origem na artéria carótida interna. E ainda tem a artéria cerebral, eita ferro. A artéria cerebral posterior, galera,
que essa vem do sistema vértebro-basilar, ou seja, ela tem origem na artéria basilar, ok? Pessoal, ainda que eu tenha dito essas artérias aí separadamente, cada uma com a sua origem sistêmica, essas artérias se relacionam, galera. Significa que o sangue que vem da artéria cerebral posterior pode passar pela artéria cerebral anterior, lá em cima. O sangue vindo da artéria cerebral média pode ser direcionado para a artéria cerebral posterior. Isso pode acontecer, galera, e acontece porque existem artérias comunicantes, pessoal. Olha aqui. Essa artéria aqui é chamada de artéria comunicante posterior. E ela comunica e liga, faz contato entre a artéria cerebral posterior e a artéria cerebral média. Beleza? Artéria comunicante posterior. Nós temos aqui também a artéria comunicante anterior, galera, e ela liga e transita sangue entre a artéria cerebral anterior. Beleza? Beleza, pessoal. Então a gente já falou um punhado de coisa legal até aqui, né? A gente já falou da anatomia de todo o polígono, conhecemos as estruturas, as artérias que participam. A gente entendeu sobre a origem delas, né? De onde elas vêm, isso é muito legal também. Nós entendemos que existe comunicação e relacionamento entre as principais artérias cerebrais, né? Existem artérias comunicantes aqui, isso é legal saber também. Pessoal, mas com certeza o mais importante dessa aula ainda não foi falado, tá certo? Acontece que o polígono de Willis no quadro, ele não faz muita coisa, ainda que se conheça todas as artérias dele. É preciso que a gente pegue essa peça, que a gente pegue essa estrutura e coloque na peça anatômica. É preciso que a gente pegue o polígono de Willis e coloque no tecido biológico. Que a gente consiga visualizar isso, visualizar a irrigação acontecendo. O que eu estou dizendo, galera? Que não é muito interessante ou muito funcional, né, principalmente para a prática clínica, a gente conhecer e identificar a artéria cerebral anterior, conhecer a artéria cerebral média, conhecer a artéria cerebral posterior. A gente precisa saber qual região irriga essas artérias. A qual porção do cérebro essas artérias alcançam, né? Para a gente saber quais regiões estão recebendo sangue a partir dessas artérias. É isso que eu estou falando. Então, é muito legal que vocês tenham um atlas com vocês, porque vocês conseguem ver isso daqui em cima do cérebro, né? Então, por consequência, toda a ramificação torna-se visual, vocês conseguem ver acontecendo o negócio, mas eu vou tentar explicar para vocês um pouco do que acontece aqui nesse polígono sobre a peça anatômica. Então imagina que isso aqui seja o tronco encefálico, tá bom? Então aqui a gente tem a região de ponte, aqui seja o bulbo, aí tem mesencéfalo, diencéfalo e telencéfalo, beleza? Todo o globo cerebral aqui em cima. Pessoal, o polígono, ele fica aqui, ó, na parte anterior do tronco encefálico. E vamos supor que esses dois dedos meus aqui seja o hemisfério cerebral esquerdo. Esse aqui seja o hemisfério cerebral direito. Então o polígono de Willis ficando aqui no centro, ele vai irrigar e dissipar todas as ramificações ascendentemente. Adiante. Como que isso acontece, Vitor? Pessoal, as artérias cerebrais anteriores, elas vão ramificar e vão irrigar a parte medial do cérebro. Então, se a gente fizer um corte sagital no cérebro, a gente vai dividir ele em hemisfério cerebral esquerdo e direito. A parte do meio, a parte interna, a parte medial do cérebro, toda ela vai ser irrigada pela artéria cerebral anterior. A parte lateral desses hemisférios cerebrais vão ser irrigadas pelas artérias cerebrais médias. A artéria cerebral média vai ramificar por toda a porção lateral do hemisfério cerebral. A artéria cerebral posterior, galera, principalmente vai irrigar, vai levar sangue para a base do encéfalo, para a região de baixo do encéfalo e para a região posterior dele, o lobo occipital, principalmente. É a artéria cerebral posterior que leva sangue para lá. Então, definindo isso, galera, as artérias cerebrais anteriores, elas vão levar sangue para a parte medial do cérebro, toda a parte medial.
A artéria cerebral média vai levar sangue para o lobo frontal e o lobo parietal, principalmente. A artéria cerebral posterior vai irrigar o lobo temporal, que é a base do encéfalo, e o lobo occipital. Beleza, pessoal? Por que isso é o mais importante, Vitor? Vocês podem me perguntar. Ora bolas, os problemas, galera, dentro dessas relacionados ao polígono de Willis vão estar cobrando de vocês esse tipo de conhecimento. Uma vez que uma artéria cerebral for obstruída, qual prejuízo motor vai ter esse indivíduo? Ou então vocês vão ter que lidar com prejuízos motores e saber o que vai estar acontecendo. O que aconteceu para gerar esse tipo de prejuízo? Vamos trabalhar com um exercício? Teve um exercício que caiu numa prova minha desse semestre que vai nos ajudar a entender, vai nos ajudar a usar disso que a gente aprendeu para resolver. Dá uma olhada no exercício aí.